A paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos na casa do Senhor mais um dia. É muito bom, né? Conseguir chegar até aqui. Lucas 9, nós vamos ler o 1 até o 1 e o 2 e depois nós vamos ler o 6. Lucas 9, 1 e o 2 e depois o 6. E diz assim a palavra do Senhor: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Verso 6. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Amém? Podeis assentar. Nós já poderíamos ir embora, né? Com a palavra de Jonas. Quem não conhece a história de Jonas, a gente é um pouquinho Jonas. Só que é um detalhe aqui na palavra, o Éder me permite, é que quando nós não fazemos a vontade do Senhor, nós desgraçamos a vida de um bando de gente. Isso me chama a atenção na história de Jonas. Além da vida dele, ele desgraçou um navio. Eles tiveram que jogar todos os mantimentos fora. Eu já fico pensando que aquele povo passou fome por conta disso. E nós? Quanta desgraça nós temos feito por não fazer, né? E ontem a Bia lá no Itália falou de cura, né? Eu falei, nossa, vai ler a palavra que eu vou ler. Mas não leu. E o Éder já falou aqui. E eu quero compartilhar o que o Senhor falou através dessa palavra. E o tema que eu quero dar é a autoridade do cristão. E eu quero dar uma introdução, aprendi com o Fernando, que a gente faz uma introdução antes. Uma introdução sobre a autoridade, né? Na minha época, quando eu era criança, se nós olhasse torto para o nosso pai, nós apanhávamos. Se nós falasse mais alto que ele, nós apanhávamos. Eu apanhei tanto que vocês não têm noção, mas diz que tem gente que apanha mais. Sempre tem. Diz que a gente tem que olhar para trás, né? Sempre tem alguém pior que nós. E aí, eu estou estudando sobre autoridade, né? Porque é base. É base e a minha vida toda, meu pai me ensinou sobre autoridade, mas era uma autoridade de medo. Era um pouquinho diferente do que Deus requer. Por que eu tenho que obedecer? Eu obedecia de medo mesmo, não tem para ninguém. Medo de apanhar, porque era uma surra atrás da outra. E não tinha moleza, ou era da mãe ou era do pai, era da mãe ou era do pai. Então era duplo o negócio. Então eu aprendi esse tipo de autoridade. É ruim? Quem sabe? Mas a autoridade que eu estou estudando agora é a autoridade por amor, que é bem melhor. E que nós, pais, né, precisamos ensinar para os nossos filhos desde pequeno. Eu tenho buscado isso lá na minha casa, com meu marido, porque até ontem eu falei para ele, Benhur, vocês não conversavam na sua casa? Porque meu pai também, nós não conversava muito, mas eu estou aprendendo. Porque não tem conversa, às vezes. Tem que conversar. Ele falou, não, na minha casa não tinha conversa. Então, o meu marido tem 63 anos. Eu tenho 50 quase, a minha filha tem 16. Olha o choque de gerações. Se nós não buscar aprender o que é autoridade, na essência, o que Deus quer, que nós entendamos por autoridade, e nós passar isso para os filhos, eu não sei o que vai ser dessas gerações. Sinceramente, eu não sei, porque eu obedeci por medo. Estou aprendendo e buscando aprender agora por amor. O meu marido também meio que por medo. Então, lá em casa, os dois medrosos, obedecemos de medo. E a Rafaela agora? Tem que obedecer por amor. Entenderam? E a autoridade que Deus quer que nós obedeçamos, hoje o meu amigo falou, aqui do Jonas, é por amor. É para abençoar outras vidas. É para fazer uma missão que vai
abençoar, né? Que vai ia levar um recado de Deus. Então é por amor, é sacrificar a minha vida, sair do meu conforto. Jonas tinha que sair da casa dele para ele ir até um lugar lá, falar para um povo que dá vontade de mandar não sei para onde. Era a vontade de Jonas. Você não tem, às vezes, vontade de mandar umas pessoas, mas não pode, meus irmãos. Porque é por amor a Deus, não a esse povo. Eu tenho que ajudar minha filha por amor a quem? A Deus, não a ela. Aquilo que o Fernando falou ontem. Então, eu tenho que fazer pela minha filha, pela Solana, né? Deus, ó, ela tem que sentir o amor de Deus através de mim, chegue nela. Não é pela Solana, não é pela Rafaela. E até entender isso, não é fácil, mas é possível. Então, a autoridade que eu vou falar aqui, ela começa primeiro com a obediência. Esses homens aqui, de Lucas, quando Jesus falou, né? Expulsem, curem enfermos, expulsem demônios. Primeiro eles tinham que ser obedientes. A autoridade não vem sem obediência. E é disso que eu vou falar para vocês. O ministério da autoridade. Quando a pastora contou que ela estava no navio, né, e alguém pediu para orar lá e até expulsar demônios, ela primeiro tem que obedecer e estar preparada para aquele momento, expulsar um demônio, se necessário for. Mas primeiro ela tem que obedecer. A autoridade, ela está ligada à obediência. E aí é disso que eu quero falar. Ali em João 14:12, diz assim: em verdade, eu vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores, pois eu vou para o Pai. Eu creio que os cristãos daquela época, os discípulos, os apóstolos, e todos nós hoje podemos fazer muito mais, com certeza. Se acreditarmos que aquele simples galileu é o Filho de Deus, o Cristo. Porque tem gente que até hoje não acredita, né? Teve uns amigos meus que foram para Israel e eles falaram assim: que engraçado, nós vamos lá para ver onde Jesus andou. Lá ninguém acredita em Jesus. Não se fala em Jesus lá. Jesus é só um profeta. Que engraçado, e nós vamos daqui lá ver onde Jesus foi batizado, onde ele andava, né? Em todos os lugares que tem lá. E lá, então tem gente que ainda não acredita que Jesus é o Galileu, Filho de Deus, que veio. E nós acreditamos que aquele Galileu é o Filho de Deus, morreu na cruz e completou a maior obra redentora de todas. É isso que tem que estar muito claro para nós, para que nós tenhamos essa autoridade que ele nos deu. Primeiro eu acredito, eu obedeço, e aí eu tenho autoridade para fazer o que ele falou para mim fazer, né? A obra redentora já seria suficiente que Jesus fez, mas ainda ele fez muito mais. Ele fez milagres, ele curou a Bia, onde passou aí muitos textos, né? Agora, quando eu, lá na minha casa, eu ajudo meu marido, eu ajudo minha filha, é uma obra. Eu estou fazendo. Às vezes a gente está esperando uma grande obra para fazer, mas é no dia a dia. É lá na minha casa, quando eu ajudo alguém muito precisado, não tem coisa melhor. Isso a neurociência já prova. Que por exemplo, a pessoa precisa, eu vou lá e dou R$100 para ela. Ela fica feliz, não fica? Porque às vezes ela precisava daquele dinheiro para ir no mercado, não sei o quê. Mas é eu que fico mais, porque eu pude dar. É nós que ficamos mais felizes. E às vezes nós não fazemos isso, porque só pensamos nas nossas necessidades. Isso é uma grande obra para aquela pessoa. É a obra redentora dela. Aquele R$100 que você deu. Entende? Que não é grandes detalhes e todos os dias. Uma palavra, um sorriso, para uma pessoa que está com depressão, para uma pessoa que está andando na rua. Eu costumo andar rindo. Eu penso assim, vai que alguém precise desse sorriso. Eu ando rindo, mesmo que às vezes não estou nem com vontade, mas eu falo, vai que alguém precise e eu não estou rindo hoje. Então eu ando rindo. Não é porque a vida é, né, um mar de rosa todo dia. Inclusive tem muitos espinhos. As palavras de Jesus aqui nesse texto, elas
são impressionantes. Elas impressionam, elas fazem milagres. Quando eu aceito como elas foram faladas. Eu preciso aceitar, né? Elas são claras e poderosas. Por exemplo, Lucas 4:32 diz assim, ó, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Os da época lá, né? Então, é um desafio nós aceitarmos as palavras de Jesus como ele falou. Aceitar que eu posso curar, que eu posso orar, que as pessoas vão ser curadas, vão expulsar demônios e fazer. Eu aceito que eu consigo e eu faço. É duas coisas, que uma, né? Primeiro uma, depois a outra. E é um poder concedido aos cristãos. Você é cristão? Se você é cristão, o poder da autoridade que está aqui em Lucas, que eu li no início, é para você, é para mim. Agora, muitas vezes, né, nós temos o costume, não sei se é só eu, né, antigamente, hoje eu não tenho mais falado isso. Eu sou falha, eu posso te decepcionar, realmente, isso é fato. Mas, Pedro não falava assim, sabia? Olha o que Pedro falava lá, quando, depois de Pentecostes, recebeu o Espírito Santo, que Pedro desanimou, Jesus morreu, desanimou, voltou a pescar. Teve o Pentecostes, todo aquele processo, Pedro já era outro homem, outra pessoa. E Pedro falava assim, ó, olhem para nós, lá em Atos 3, do 4 ao 6, olhem para nós, o que eu tenho eu te dou. Né? E daí na sequência ele fala assim, e olhou para eles, esperando receber deles algumas coisas, o coxo. E disse Pedro, não tenho ouro nem tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-se e anda. Então Pedro falou para olhar para ele. As pessoas precisam olhar para você e precisam se motivar a fazer a obra, a vir para Jesus, a vir para a igreja, olhar para mim e para você. Não, eles precisam. E cada dia mais o nosso testemunho nesse tempo é fundamental. Não é a palavra aqui escrita, vai ser a palavra vivida, que todos os dias eu carrego ela aonde eu for. Isso sim que vai trazer resultado. Qual que é a diferença de Pedro, que aonde ele passava eram curados, né? Nós temos aí passagens. Depois foi lá, falou uma palavra, 3.000 pessoas, né, praticamente aceitaram o Jesus que morreu na cruz. Qual que é a diferença dele para nós? A diferença é que Pedro acreditou. Nós muitas vezes nos achamos como gafanhotos, que nem aquele povo que foi olhar a terra. E aí, eu me acho tão pequenininho, como que eu vou orar para alguém ser curado? Como que eu vou orar para expulsar demônios? Não, eu. Tá, mas e o que Jesus falou? Você é cristão? Perguntei para você, você é cristão. Por que você não toma essa posição? De orar, ser curado, de orar, expulsar demônios? Eu, inclusive, pergunta que eu faço para mim, por que não? Nós precisamos ser o quê? Ousados, porque a palavra já foi dada. Só que eu preciso ir para a ação. E aí a palavra vai se cumprir. Eu espero como que vai acontecer se eu não tomo uma atitude. Então a diferença é essa. Ele creu naquela palavra, ele recebeu o Espírito Santo, era cheio do Espírito Santo, era cristão. Então eu preciso ver. Eu sou cristão? Sou cheio do Espírito Santo? Eu obedeço? Então está tudo certo. Só sair, orar e curar. É simples assim? Não é, mas é possível. E ali, em Atos 3, do 12 e 13, olha o que Pedro diz. Pedro, vendo o povo ali tudo apavorado, falou, varões israelitas, por que vos admirais desse homem, né, que foi curado? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vos entregastes perante a face de Pilatos, negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Ele relembrou toda a situação e falou, não sou eu, é no nome de Jesus, aquele que vocês mataram. E em Atos capítulo 2, verso 39, tem a promessa. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que estão longe. Eu penso que eu estou longe. Na época que ele falou isso, era eu, longe. E para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar.
essa promessa de curar os enfermos, expulsar os demônios, é para nós, com certeza. O fato é que os cristãos de hoje têm o mesmo poder e autoridade que Pedro tinha. Todos nós, todos, né, os que creem, podem fazer as mesmas coisas. Se tivermos plenos desse poder, também podemos dizer: o que tenho, isso te dou. O que tenho, isso eu te dou. Porque a pessoa precisa ver e dela fala: eu quero o que você tem. O que tenho, eu te dou. O que eu tenho? A fé no Jesus que morreu lá e que pode tudo. É essa aí que eu tenho. Eu tenho fé nisso. Simples. Não, mas não é fácil. Pedro era o quê? Porque aqui Herodes, naquela época, começou a ver tudo aquilo acontecer. E começou a achar que tinha profetas que tinham ressuscitado e que estavam fazendo aqueles milagres. Mas era Pedro, um pescador, um dos discípulos do Senhor Jesus. E também aqui, eu penso que Deus usou eles naquela geração. E hoje Deus quer usar nós. Nessa época, do nosso jeito. Naquela época, podia fazer aqueles milagres. Talvez hoje seja diferente. Talvez hoje chega a estender a mão. Talvez hoje seja escutar. Talvez hoje seja ir lá na casa de alguém e ficar um pouquinho com a pessoa. Talvez não seja grandes milagres como foi, porque aquela época precisava. Cada época é cada época. E hoje nós estamos vivendo outro tempo. Hoje as pessoas querem mais ser escutadas. É simples, irmãos. As pessoas às vezes não querem muita coisa, sabia? Eu percebo isso aí. As pessoas, elas querem só falar da vida delas, contar ali. E eu, olha, para mim, escutar é uma dificuldade. Agora, graças a Deus, Deus tem tratado. Cara, às vezes eu fico o dia inteiro. Nossa, hoje eu escutei bastante, hein? Nossa. Preciso falar um pouco. Mas isso, cada um de nós tem um desafio para vencer. Eu é esse. Porque é muito, eu gosto de falar, né? Que nem o meu amigo Fernando aí, né? Acho que nós temos a mesma coisa. Mas eu tenho escutado e tem sido muito bom, porque eu tenho aprendido muito. E aí eu estou sempre com aquele provérbios: qualquer tolo fala muito, só o sábio sabe ficar quieto. Então, quando eu começo a falar demais, eu falo: qualquer tolo fala muito, só o sábio sabe ficar quieto. Para ouvir quem precisa falar, para pegar e perguntar como é que a pessoa está, se interessar mais pela pessoa. Então, tem sido uma experiência muito boa. E nesse tempo, Deus quer usar você, como Ele quis usar Jonas naquela vez que fugiu. E você? Está disposto? Tá consciente de que todo dia que você acorda é um dia que Deus pode te usar? Ou você não está disposto? Ou você está com muita tarefa? Ou muita atividade? E aí você pode dizer assim: eu sou tão pequeno e fraco, né, como muitos falaram, porque Marcos 16, 17, a parte A diz assim, ó: estes sinais seguirão os que creem. Os que creem em Jesus têm que ter sinais, tem que ter diferença. Nós precisamos ter diferença de quem não crê em Jesus. Precisamos. Mas, né, eu sou fraca, eu não sei falar direito, eu não, né, tenho condição, eu trabalho muito. Tá, um monte de desculpa. Lembra de Moisés? Ele falou exatamente isso. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E aí também Moisés falou: mas eis que não me crerão, nem ouvirão minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem fui dantes, nem ainda depois que falasses ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Olha aí, Fernando, até Moisés era pesado de boca, pesado de língua. E Deus deu jeito. Olha aí, ó, nós temos jeito. Isaías também disse: ai de mim, pois estou perdido, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Jeremias disse: então, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. E aí, como você vê, Deus usa pessoas nada eloquentes, não sabiam falar, tinham um monte de problema. E lá em 1 Coríntios 1, 27 diz assim, ó:
Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Nós é que precisamos estar dispostos a obedecer, entender a autoridade de Deus e as autoridades delegadas, né? Hoje eu estava explicando para a Rafaela, tinha mandado ela fazer um negócio, ela pegou e não fez e foi fazer as coisas dela. Aí eu falei, vamos lá? Então, pois é, você não me obedeceu. E agora? O que nós vamos fazer? Porque toda desobediência acarreta num problema. Eu falei, olha, quando você for me desobedecer, você tem que perguntar assim, como que a minha mãe vai ficar? Eu vou fazer as minhas coisas, não vou fazer o que ela pediu. Veja a resposta que vem. Geralmente você vai fazer. Porque você deu mais importância para as suas coisas do que para o que eu falei. Só que eu sou autoridade delegada na sua vida. E se você quiser se dar bem na sua vida, me obedeça. É simples assim, porque é o que a palavra diz. Eu só estou falando para você o que a palavra diz. Então, nós, pais, precisamos ensinar isso para os filhos, para eles seguir isso lá na frente, obedecer o patrão, se precisar, se tiver patrão, obedecer os líderes na igreja. E o líder, nós vemos um exemplo de rebeldia na liderança, a Miriam, né? Alguém falou aqui, acho na semana passada, a Miriam desobedeceu e ficou leprosa. Mas Moisés estava errado? Não sei, ele era o líder, não importa. Outro exemplo que me chama muita atenção, até ontem eu estava compartilhando com a Rafaela, eu falei, filha, Cã foi amaldiçoado. Por quê? Cã dá para perceber que ele é o filhinho rebelde. Noé saiu, né? Noé já confunde Moisés, Noé já. Noé saiu da arca, plantou uma vinha. Gostou tanto do que viu que se embriagou. Está tudo certo, ele ficou tão animado, mas tão animado que tomou mais do que devia. Naquela época estava liberado, acredito, né? Mas não em excesso, sempre Deus ele dá limites. Aí Moisés ficou lá sem roupa. O filho rebelde, a pessoa que assim, na igreja existe muito isso. Eu não reconheço autoridade na vida da Léo. Eu não reconheço, eu sou a rebelde, filha rebelde. O que eu vou fazer? Eu vou achar alguma coisa para falar da Léo. Eu vou achar alguma coisa para expor a Léo. Isso é rebeldia. A Léo pode estar errada. Eu tenho que deixar quieto. Eu não posso expor o erro da Léo. Ela é autoridade. E ela é delegada na assistência social, né? Isso aí, entendeu? Ela, ponto, não tem o que fazer. O que aconteceu com o filho rebelde? Chamou os outros irmãos para dar risadinha do pai que estava sem roupa. Entenderam? Ele não reconhecia a autoridade do pai. E ele ainda falou, mas ele quer ser o tal? Vou expor ele. E nós, às vezes, fazemos isso com as autoridades delegadas. Seja o pai, seja a mãe, seja na igreja, seja no trabalho. Eu não gosto do meu gerente. Deixa ele aprontar uma. Eu escuto isso direto. Isso está pecando e a consequência... Sabe que, nossa, é pesado demais. Noé falou assim, maldito você, e você vai trabalhar para os teus irmãos, e maldita a tua geração. Nossa, você amaldiçoou até. Você quê? Vale a pena? Obedecer é melhor que sacrificar. Sacrificar a sua vida, sacrificar a sua família, porque quando eu desobedeço, eu sacrifico a minha família. Quando o pai, lá no trabalho dele, ele não obedece à autoridade que ele está, ele vai sacrificar a família dele. E isso, irmãos, é em tudo. Mas eu não reconheço. Saia do emprego. É melhor para você. E na igreja a gente tem muito disso. E por isso que às vezes muitos cristãos não têm autoridade que gostaria nessa área de curar, né, orar e curar, porque qualquer um de nós, irmãos, todos nós que estamos aqui. Lá na minha casa, eu oro sim por qualquer coisa. E eu já acredito que já está certo. Às vezes eu oro para minha mãe, ela fala alguma coisa, eu falo, mãe, já sarou. Isso aí é só um sintominha, já sarou. E eu tenho fé, está tudo certo. Eu não tomo remédio faz muitos anos na minha vida.
Porque eu declarei que eu não preciso de remédio. Ah, precisou? Beleza, vai orar e ver se deu. Mas eu não quero ter remédio. Deus também deixou os remédios, está tudo certo. Eu não quero, porque a palavra de Deus diz. Ah, mas ontem a Bia até falou. E um dia eu falei para ela, até lembrei ela, né? Falei aqui no grupo da quarta-feira, eu acho, ou nos dias dos obreiros. Falei, Bia, todo pecado, ele decorre, toda doença, ele decorre de um pecado. Não confessado. Ou seu, ou da sua geração. Ponto. Está na palavra, você dá uma estudadinha aí. Aí ela falou, será? Ela ficou meio assim, né? A Bia, estudiosa, ela foi estudar. É isso aí, é assim que a gente aprende. E ela entendeu que realmente nós precisamos, então. Ah, veio uma enfermidade para mim, o que eu tenho que olhar? O que eu tenho que olhar na minha vida que está aí, que eu não vi, que eu não enxerguei? Está tudo certo, é só eu dar uma olhadinha e dar uma consertada. Tudo precisa se consertar nessa vida, inclusive nós. A palavra de Deus significa alguma coisa, ela significa o que diz. Deus fará o que Ele diz e nós podemos fazer o que Ele manda. Ponto. É a palavra, é simples. Diga, eu posso sempre. Vocês perceberam ali? Moisés falou que não podia, Jeremias falou que não podia, e tem mais. Só que, em nenhum momento, eles só falaram quando Deus chamou eles. Depois eles assumiram. E sempre, você vai ver na palavra, o Paulo falava muito, né? Posso tudo naquele que me fortalece. Porque Paulo teve um reset na mente dele. Sabe o botão do computador? Deletou tudo o que ele sabia. E pôs tudo novo. Isso que nós temos que pedir para Deus. Resetar nossas opiniões, nosso raciocínio, nosso pensamento, que não vale nada. Tem que pôr tudo dele. Que daí nós vamos parar de pensar como a gente pensa. Reset total. Então nós precisamos aprender a declarar o que pode de acordo com o que Deus disse em sua palavra. E isso vai gerar crescimento espiritual. Nós precisamos declarar a palavra. A palavra é cheia de ânimo para nós. Nós precisamos ter esse hábito de declarar a palavra para o teu ouvido ouvir. Nada de ficar na mente. Tem gente que fala, eu leio na mente. Que lê na mente? Fala para o teu ouvido escutar. Teu ouvido aqui, escutar o que você está falando, está pertinho, escuta. Rapidinho, entra e vai mudando, né? Paulo nunca falou que não podia fazer, mas falava que podia, e daí já falei para vocês, né? Creia que você pode fazer tudo que Deus diz. Creia que o que Deus afirma que você é. Aquilo que eu falei, às vezes a gente acha que é um pequeno, que é um gafanhoto, mas Deus falou lá em Gênesis, que você e eu somos imagem e semelhança dele. Repita isso para você todo dia. Eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Porque outros pensamentos, se você é cristão, se você se diz cristão, se você crê na palavra, qualquer outro pensamento não é de Deus. Então você precisa mandar isso embora. Ou aceitar a palavra, ou aceitar outros pensamentos que vem. Claro que vai vir sempre, né? E Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Paulo, mesmo que dava errado, ele falava, sou vencedor nisso. Dava errado, eu sou vencedor nisso. Deu uma coisa, eu sou vencedor. Aparentemente, era uma coisa ruim. Olha tudo que nós estamos estudando de Paulo aqui, né, nas quarta-feiras agora. Viu? Foi resetado totalmente. E aí, Paulo, se ele não faz isso, se ele não toma essa postura, nós estaríamos vendo que ele... Não estaria, irmão. E você, e a tua geração, e os teus netos vão ouvir falar de você? Se você não ensinar para os teus filhos a questão da autoridade e a questão que eles podem tudo. Lá na escola da Rafaela, não tinha vaga para o curso que ela queria. Ela se inscreveu num desses. Não é bem o que eu quero. Eu falei, então vai orar. Vai orar, minha filha, porque não tem vaga. Não tem o que fazer. Eu não posso fazer nada, mas eu sei quem pode. Daí eu falei, só que de madrugada a fila é mais curta. De madrugada que a coisa funciona. Põe despertar esse celular, vai orar. Também vou orar. Aí ela começou a orar. 3 da manhã, antes das aulas começar. Porque não tinha vaga na turma que ela queria. Eu falei, vai ficar o ano inteiro nessa aí, porque não tem o que fazer. Ou você vai para o joelho lá orar.
Começou meia horinha, né? Das 3, eu falei, olha, eu não vou acordar para fiscalizar. Isso é você e Deus. Eu não vou mesmo. E o que você me falar que seja verdade, senão você nem precisa falar. Beleza, né? Daí começou as aulas, 2, 3 dias de aula. Ela falou, mãe, consegui mudar. Achei um menino, não sei como que foi, acho que até no Twitter. Ela colocou lá no Twitter, né? Eu nem tenho isso aí direito. Ela colocou lá, estou numa sala tal e quero ir para a sala tal. Alguém quer trocar? Aí o menino viu e queria ir para a sala dela. Os canais que Deus usa, mas ela estava naquele propósito, aí conseguiu mudar. Daí ela chegou para mim e falou, deu certo. Eu falei, legal, funcionou então a oração, né, da madrugada. Ai, mãe, não sabia. Quer dizer, já fortaleceu a fé dela. Então é isso que nós precisamos. Os nossos filhos não precisam correr para ninguém, eles têm que correr para Jesus, eles têm que correr para a cruz, eles têm que aprender desde cedo, irmãos. É isso que nós precisamos ensinar para eles. Somos vitoriosos, somos sempre cristãos triunfantes quando cremos na palavra, né? Moisés era simples como você e como eu, né? E nós temos Daniel, nós temos Elias, Pedro, enfim. Eles eram pessoas simples, não tinham nada de diferente. Então não se julgue menos ou mais. Simplesmente Deus vai te usar dentro das tuas qualidades, dentro das tuas características. Não se compare a ninguém. Se liberte disso. Se liberte. Você é único. O que Deus te deu é seu, o que deu para o outro é do outro e está tudo certo. E a gente precisa, simplesmente, o que Deus me deu é o que eu posso, é o que eu quero e o que está tudo certo. Então, não se compare com o outro irmão de um jeito. Irmãos, é assim que tem que ser. Um dedinho não é igual ao outro. A perna não é igual a outra. O cabelo não é igual ao outro. Ninguém é igual. E o corpo de Cristo é cheio de gente diferente. Isso que é o bom. Isso que é muito bom. Isso é maravilhoso, né? Qual que é a diferença desse povo? Que Deus chamou, eles se renderam, irmãos. Eles só se renderam. Eles só obedeceram. O que nós precisamos fazer? Para começar a pôr em prática a palavra de curar. Primeiro eu, né? Eu pôr esse poder, essa oração de cura em mim e depois estender a outras pessoas, se render, obedecer, crer na palavra. Parece fácil, irmão. Não é, mas é possível. Porque se foi para eles, é para nós também, né? Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher de Deus. O nosso problema é o que nós achamos, é o que nós pensamos, é o que nós raciocinamos. Nossa, olha, eu tenho buscado nem pensar. Tem sido bem melhor a minha vida. Eu sempre soube assim que quem pensa não casa. Tinha um ditado assim, né? Mas eu acho que se pensar bem, não casa mesmo, né? Não é fácil, aquela coisa toda. Mas, quanto mais nós pensamos, mais nós nos enrolamos nas nossas convicções que vieram lá. Né? Lembra que eu falei para vocês que eu obedeci por medo? Isso não é bom, eu preciso me libertar disso. Eu preciso obedecer por amor. Então isso eu tenho que deletar, como Paulo deletou da vida dele. E um dia, logo que eu conheci Jesus, eu falava assim, eu quero ter mais de Deus, né? Eu aceitei Jesus, eu morava nos fundos, não sei se todo mundo sabe meu testemunho, né? Tem gente nova. Então, daí, a mulher colocava uns louvor, ela era da Assembleia de Deus. E ela colocava aqueles louvor da Mara Lima. Quem aqui lembra? Como eu gosto daqueles louvor da Mara Lima, porque aqueles lá, né? E eu morava num quartinho que tinha o meu quarto e banheiro. Era só isso. Quase 29 anos de idade, eu tinha 26, 27. E a minha vida era de mal a pior. Mal a pior, mal a pior, mal a pior. Mas olha, em todas as áreas. Eu tinha separado 2 vezes. E eu comecei a pôr em xeque. Meu Deus, acho que eu tenho problema. Eu tenho algum problema. Não fico casado com ninguém, não dá certo. E entrou aquele espírito, sabe, de vitimismo na minha vida. E nada dava certo. Falei, meu Deus do céu. Daí, olha só para vocês verem. Morar num quartinho com um banheiro. Alguém imagina? Nos fundos de uma casa de madeira. O meu acho que era de material. Só tinha esse pedacinho. Sabe aquele quartinho da bagunça do povo? Acho que era isso na casa. Aquele quartinho da empregada. Tem gente que tem, né? Era aquele lugar, ela alugou para mim. Pagava acho que 300, não lembro mais. E ela colocava aqueles louvor altos, sabe? Eu escutava.
E eu comecei a sonhar que eu ia fazer a obra de Deus, mas nem tinha ido na igreja, porque para ela me levar para a igreja demorou um pouco. E eu ia para os bailão, aquela vida normal de alguém, né? Separei, já estava separada, separei uma vez tinha separado, ainda não tinha casado, casei errado de novo daí, né? Tá. Aí ela pegou, demorou um pouquinho, ela me levou para a igreja. E aqueles louvor, nossa, ecoava na minha mente. Fui para a assembleia. Cheguei lá, nossa, achei linda aquelas marcas de cabelão, aquelas saiona. Nossa, falei, isso é fácil. Eu vou deixar o cabelo crescer e vou comprar uma saia. Fui comprar uma saia. Comprei saia, até pouco tempo eu tinha. Era rodadona, assim, sabe? Nossa, aquilo eu achava lindo, naquela época era assim, agora já encurtaram um pouco, mas era bem comprida. E aí, quando eu vi, eu fui lá nessa igreja, não lembro mais nada, não lembro palavra, não lembro nada. Eu estava aqui na frente, chorando que nem não sei o quê. Aquele dia eu não consegui dormir de noite. Eu sonhava depois disso, com um teclado debaixo do braço, lembro até hoje. E eu saía a falar de Jesus. Daí eu falava para Jesus, mas como que eu vou me sustentar? Né? Porque na Assembleia tem muito missionário, né? Falei, mas como é que vou me sustentar? Quem que vai me sustentar, né? Né? Tá, aquilo passou. Aí, nesse meio tempo, eu casei de novo. Achei que era de Deus, aqueles achismos, né? Que eu falei, cuida do que pensa. Enfim, me separei novamente. Aí que eu conheci, na verdade, eu já conhecia Jesus, eu me rendi. E aí eu falava, como que eu posso ter mais de Deus? Para ser irmã da Assembleia, irmã Célia. Até hoje eu tenho contato com ela. Eles que indicaram para nós comprar a chácara. Eles eram, né? Eu sempre estava falando de uma chácara. Ela falou, tem uma chácara no jornal, tem 2 anos para vender. E nós fomos lá e ninguém gostava. E o marido, a mulher não gostava. E a mulher, o marido não gostava. Nunca dava certo. Quando eu cheguei lá, gostei de primeiro. O Ben-Hur também gostou, porque eu gostei, está tudo certo. E aí a gente comprou. E eles são essas pessoas que me levaram na época para Jesus Cristo. Mas daí tinha a minha cabeleireira que falava na minha cabeça. Foi um bando de gente. Eu digo, por isso que quando você encontrar alguém que não conhece Jesus, fale. Porque vai ser um, vai ser outro, vai ser outro, vai ser outro, até a pessoa tomar a decisão. E eu falava, como que eu posso ter mais de Deus? E ela falou assim, quando Deus puder ter mais de você. Quando que eu posso ter mais de Deus na minha vida? Quando Deus puder ter mais de você. Quando Ele tiver liberdade de ter mais de você. Não tiver reservas na tua vida. E aquilo nossa, eu acho que eu tinha uns 28 por aí. Estou com quase 50. Faz muito tempo. E isso eu tenho buscado. Quanto mais eu me dispor, mais eu tenho Deus. Quanto mais eu me dispor, mais eu tenho Deus. E isso é gradativo, irmãos. Não é acordar e está tudo certo. Não é você um dia, nossa, um milagre. Irmãos, isso só aconteceu com Paulo, irmãos. Não acontece assim com todo mundo. Dá uma recetadinha, a pessoa voltar diferente, né? Então, isso é muito importante. Você quer mais de Deus? Dê mais para Ele. Quando Ele tiver isso, com certeza, né? E Deus vai nos usar à medida da nossa consagração a Ele. E o tripé do cristão qual é? Oração, palavra e jejum, né? As 3. E hoje é nosso dia de servir. Fernando falou ontem, né? No encontro dos diáconos. Nós precisamos arregaçar as mangas, estar pronto para libertar as pessoas das doenças, enfermidades espirituais, que é o que mais nós temos hoje, ajudar os cegos a enxergar aquilo que nós já enxergamos, os ouvidos a ouvir a palavra, porque é ela que transforma, e Deus quer te usar, como Ele tem usado o Marcelo, como Ele tem usado o Fernando. Não precisa ser indo em missões. Pode ser lá na sua casa, lá na sua comunidade, né? Mas nós precisamos obedecer a sua palavra e nos pôr em atividade. Porque para Deus nada. Então, se você se acha incapaz, né? Ontem o irmão Luiz falou que vai tomar uma decisão aí para ajudar o pessoal no diaconato, entendeu? Então, isso é uma decisão. Né, irmão Luiz? Decisão. E como que nós podemos perder a autoridade? Lembra que eu falei para vocês que nós temos autoridade de curar pecado e insubmissão às autoridades delegadas. Então, se eu tenho um filho, ele não me obedece,
Deus não vai capacitar, porque ele não é obediente. Por isso, há necessidade de nós ensinar isso para os nossos filhos, para que eles possam. Quando Deus chamou, eu sempre falo que os homens, eles usam métodos, né? O Fernando até falou, uma semana para isso, 15 dias para isso, né? Mas Deus usou homens, sempre, homens e mulheres. Deus não usa métodos, Deus usa homens e mulheres dispostos. Chamou Josué porque ele precisava o quê? De um homem. Chamou Davi, pastor de ovelhas, ele precisava de um homem. Chamou Samuel, ainda menino, porque ele precisava de um homem. Quando chamou João Batista, precisava de um homem. Chamou Pedro, ungindo no Pentecoste, precisava de um homem. E que falar das mulheres? Maria, mãe de Jesus, que começou tudo. Uma menina, chamou, ela aceitou. A Débora, a juíza, a Esther, a Sara, que com 90 anos teve filho. Você se acha velho? Você se acha novo? Né? A Miriam, que foi profetisa, foi líder, foi conselheira de Moisés, inteligente. Raabe, pela fé, ela salvou toda a geração dela. Irmãos, nós pela fé podemos salvar nossa geração, se nós tomar algumas decisões, algumas atitudes hoje. A Ruth, mulher de oração, adoradora, fiel, a Ana, mãe de Samuel, né? Olha só, Samuel foi cedinho lá para servir. E Ana só pediu um filho. Era para ela? Era para Deus, irmãos. Obediência por amor, não por medo, né? Eu achei interessante a Lídia. Era uma comerciante muito famosa, que as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, trabalho muito. Essa Lídia aqui, ela vendia púrpura. Na época era uma das coisas mais valiosas. Apesar do seu sucesso, isso não impediu de ela servir a Deus, né? Quais desculpas eu e você vamos continuar dando para fazer a nossa parte? Para sair da nossa vidinha confortável e fazer uma coisinha por dia para a obra. Uma só. Pode fazer uma ligação, pode ligar e falar, irmão, posso fazer oração por você? Liga lá, às vezes, pensa em alguém, Senhor, põe alguém na minha cabeça hoje que eu vou ligar para fazer uma oração. Começa assim, irmãos. No meu trabalho, eu ensino assim as pessoas que vêm trabalhar comigo. Pensa alguém que você não vai vender nunca. Pensa alguém que você não vai vender nunca e apresenta para essa pessoa o teu produto. Pronto, ela está desinteressada. Se vender, se não vender, tá bom? Não tem aquela pressão da venda? Liga para alguém. Não importa o que vai dar a oração, faça. E depois você só vai receber a ligação dela. Olha, eu estava passando por isso, por aquilo, por aquele outro. Olha, você orou por mim. Manda uma mensagem. Escolhe umas pessoinhas para você fazer lá o devocional que nem a Léo tem lá para mandar. Coisa simples, irmãos. Qualquer um de nós pode fazer. Qual desculpa nós vamos continuar dando? É o trabalho? É a família? É o quê? Isso é com você e Deus. Só Ele sabe a verdade. O que nos falta, eu e você entender, para tomar uma posição de autoridade e cumprir o ID de Jesus? Com você. Você quer ser usado por Deus, usada por Deus para cumprir a obra redentora na terra? Você pode ter mais de Deus quando Deus puder ter mais de você. Amém? Vamos orar? Coloque diante de Deus aqueles empecilhos, né, que você talvez veio à sua mente enquanto eu estava falando. Coloque diante de Deus aquilo que você acha que não pode, a tua, vamos dizer, a tua fraqueza ou a tua impotência. Coloque agora. Porque o Senhor, Ele capacita quem Ele quer. Mas quem está disposto? Ele não força nada. Ele nunca vai forçar nada, mas Ele precisa de você. E um dia uma missionária amiga minha foi chamada, ela era missionária, e ela foi chamada para ir para a Argentina, fazer uma obra lá. E ela não queria ir. Por quê? Sai do comodismo, daqui, da tal. Tem que mudar, tem que, né? Missionário, vocês sabem como são. Eles vivem de alguém ajudando. Mas era Deus que tinha chamado, e ela tinha certeza que era para ela ir. Aí, Deus chamou uma vez, falou em oração, falou através de pessoas, falou através de duas. Terceira vez, Ele falou, se vocês não ir, vocês vão perder um filho de vocês. Vai morrer, vai perder. Tinha 2 filhos.
E mesmo assim, eles não foram. E o menino um dia foi ali na Santa Helena, nas prainhas lá, e morreu afogado. E depois eles foram. Então assim, cuidado. O que você vai perder? Porque Deus, a obra dele vai acontecer. Comigo, sem mim, com você ou sem você. Mas nós podemos estar perdendo muito por não fazer aquilo que Deus precisa que nós. Ele não precisa de nós para nada, mas a obra dele vai avançar. E quem vai ganhar? Eu e você. Quando nós fazemos para ele. Só nós ganhamos. Só nós. Então não sei o que você vai fazer. Ora para o Senhor. Coloca diante dele o que você acha que é impotente. Porque eu tenho certeza que você não é. Mas o que está te travando? Coloca teu coração agora. E nós vamos orar. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Pai. Porque o Senhor é misericordioso todas as manhãs, Pai. E o teu favor é na nossa vida. Deus, eu quero te louvar por este momento, por essa palavra, pelas pessoas que ouviram, Senhor, aqui na internet, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque um dia o Senhor me colocou diante dessa palavra. Porque um dia o Senhor ministrou no meu coração, Senhor. Porque o Senhor tem me incomodado, Senhor, a fazer pequenos gestos, Pai, para ajudar pessoas sem julgamento, meu Pai. Deus, eu oro agora, Senhor, que o Senhor traga à luz aquilo que tem impedido eu e meus irmãos de fazer a Tua obra. Senhor, traz à luz aquilo que nós temos dado desculpas para não fazer a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, capacita cada um aqui na sua necessidade, de acordo com a sua vontade de fazer a obra de Deus, dentro da sua limitação, ó Pai. Deus, nós cremos no Teu milagre todos os dias, Pai. O Senhor já morreu por nós, o Senhor já deu a sua vida por nós, por amor de nós, que nós possamos, Senhor, fazer um pouquinho, Senhor, pelo nosso irmão, Pai. E assim nós possamos, Senhor, cada dia mais, buscar mais de você, quando nós estamos dando mais de nós para Ti, através das pessoas, através do nosso dia a dia, do nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, Senhor. Eu Te louvo, Senhor. Eu Te agradeço por este lugar. Eu Te agradeço, Senhor, porque um dia o Senhor me colocou neste lugar, nesse grupo de pessoas abençoadas, o qual eu amo estar, Senhor. Gratidão porque o Senhor me ama verdadeiramente, Senhor. Eu sei que o Senhor ama cada um que está aqui, ó Deus. Nós declaramos, Senhor, uma semana, Pai, onde cada um de nós vai fazer uma coisa a mais para que a Tua obra avance nesse tempo, Senhor. É o nosso tempo de servir. Espírito Santo de Deus, ministra nos nossos corações. Coloca um desejo de Te servir, Senhor. Aviva a Tua igreja no desejo de servir, Pai. E a Tua glória, Senhor, será manifesta neste lugar, para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Amém?